Olá, vamos lá? Nesse bloco nós falaremos especificamente sobre o agrupamento econômico. Volto a insistir, você deve assistir essa aula em conjunto com a aula anterior, onde a gente falou que tem grandes chances de cair na sua prova, seja na peça, seja nas questões, um pedido de vínculo empregatício, algo relacionado ao reconhecimento do vínculo empregatício. Se isso acontecer, você vai ter que ir lá no artigo 3º e artigo 2º da CLT. E se o problema proposto trouxer mais de uma empresa, o nome de mais de uma empresa, via de regra eles colocam alfa, beta, gama, para te confundir, o que você vai ter que fazer? Você vai ter que incluir essas empresas no polo passivo. Quando existe mais de uma empresa, existe grande chance da gente estar diante de um grupo econômico, tema que trataremos agora, de uma terceirização, próximo bloco, da sucessão, que a gente já tratou no bloco anterior, ou da subempreitada. Muito bem, então agora nós falaremos especificamente do agrupamento econômico. O agrupamento econômico está previsto no artigo 2º, parágrafo 2º da CLT e também na Lei do Rural, Lei 5889 de 73, artigo 3º, parágrafo 2º, Lei 5889 de 73, artigo 3º, parágrafo 2º. Então vamos anotar lá no seu caderno que essa regra não está na lei e sugiro que você anote que vai te ajudar na hora da prova. Podemos? Grupo econômico. São indícios do agrupamento econômico 2.1. São indícios do agrupamento econômico 2.1. Identidade de quadro societário. 2. Confusão de capital. 3. Troca de empregados. 4º e último, representação em audiência. Representação em audiência por um mesmo advogado para mais de uma empresa do grupo. Ponto parágrafo. Não há na lei um artigo estabelecendo os requisitos do agrupamento econômico. Por esse motivo, a gente lida com indícios. A lei não fala quais são os requisitos para se caracterizar um grupo econômico. Daí a jurisprudência e a doutrina lidar com esses indícios. Existe grande indício da existência do agrupamento econômico quando existe identidade de quadro societário. Via de regra é o sócio capitalista que se repete em mais de uma empresa. Ok? Então tem que ter a identidade de quadro societário, confusão de capital. O que é a confusão de capital? Uma empresa faz aporte financeiro, faz aporte de capital em outra empresa. Muito bem. Troca de empregados. Você já viu alguém trocar empregado com alguém? Esse lance de eu emprestar o empregado é porque isso ocorre quando de fato o empregador é um só. Muito bem. E a representação em audiência por um mesmo advogado. Isso aqui são meros indícios. O juiz vai ter que analisar diante de cada caso concreto essas questões. Primeiro ponto que você tem que analisar é que franquia é uma coisa, agrupamento econômico é outra completamente diferente. Gente, se franquia gerasse responsabilidade solidária de débito trabalhista, franquia ia ser o pior negócio da face da terra. Você tem uma lojinha do Boticário lá em Niterói, você só tem essa lojinha, você vai ser responsável pelas dívidas trabalhistas de todas as outras lojas do Boticário do Brasil? Claro que não. Então, franquia é uma coisa, grupo econômico é outro. Cuidado, nada impede, e eu vou te dar um exemplo daqui a 2 minutinhos, nada impede que você crie um grupo econômico de franquias. Cuidado, guarde essa informação e a gente já vai ver. Ponto parágrafo. A doutrina classifica o grupo econômico em 2 tipos. A doutrina classifica
o agrupamento econômico ou grupo econômico em dois tipos. Grupo por subordinação ou vertical, igual. Existe uma empresa controladora e empresas controladas. Ponto e vírgula é o que comumente ocorre com os bancos privados no Brasil. Copie aí no seu caderno. Corretora. Que é corretora. Esse grupo que eu acabei de desenhar aqui no quadro, vou desenhar o outro tipo aqui, é um grupo por subordinação, onde existe uma empresa mãe e empresas controladas, ok? Então, existe aqui o grupo HSBC, o HSBC Bank, que controla o HSBC Seguros, que controla o HSBC Seguradora, que controla o HSBC Administradora, que controla o HSBC Corretora. A gente vai discutir a responsabilidade em cada caso. 2, grupo por coordenação, onde não existe uma subordinada e todas as empresas estão no mesmo patamar. Nesse segundo exemplo aqui, não é franquia, volto a insistir. Você tem um grupo por coordenação. Tem vários exemplos na cidade do Rio de Janeiro, tem vários exemplos no Brasil. Um exemplo comum a gente utiliza na prática, que é a loja Animale, que é uma loja de roupa feminina na cidade do Rio de Janeiro. A Animale não é franquia, é tudo de um dono só, mas você tem a loja do Barra Shopping, você tem a loja do Rio Sul, você tem a loja da Tijuca, do centro, e outras N lojas, de Ipanema e etc e tal. Todas as empresas estão no mesmo patamar. Existe o agrupamento econômico das lojas Animale. É o grupo Animale nesse caso, ok? Outro exemplo, loja de roupa também, a Sacada. A Sacada é dona de outras lojas, de outra loja, que é, por exemplo, a Oboy. É um grupo econômico, é tudo um dono só que compõe aquilo ali. Nesse caso, nós estamos diante de um agrupamento econômico. Ponto parágrafo, só a última linha. Em ambos os tipos de grupo, seja o grupo por subordinação, seja o grupo por coordenação, a responsabilidade gerada entre as empresas que o compõem, a responsabilidade gerada entre as empresas que o compõem é solidária, toda em maiúsculo, solidária. Então prestem bastante atenção. Há 2 minutos atrás, um pouco mais, eu falei com vocês que grupo econômico não se confunde com franquia, mas é perfeitamente possível você formar um agrupamento econômico de franquias. Você e a sua mãe compraram uma lojinha do Boticário. Viu que o negócio era bom, com o lucro dessa uma loja, comprou mais outra e mais outra. Hoje você e a sua mãe têm 5 lojinhas do Boticário. É franquia? Não resta dúvida. Mas entre essas 5 lojas, além de ser franquia, existe um agrupamento econômico.
ok? Então, nesse caso, vamos supor que uma vendedora da loja 1 tenha sido demitida. Entre na justiça, não consiga cobrar da loja 1, as outras 4 lojas são solidariamente responsáveis pelo débito trabalhista. Ainda que essa vendedora da loja 1 nunca tenha trabalhado nas outras empresas, ok? Preste atenção, eu, Nel, sempre trabalhei no HSBC Seguros, nunca trabalhei no HSBC Bank, nunca trabalhei no HSBC Administradora, nunca trabalhei no HSBC Corretora, eu só trabalhei no HSBC Seguros. Eu vou entrar com uma ação e faço do HSBC Seguros. Na hora de executar, o processo é composto, a gente vai ver isso daqui a pouquinho, de fase de conhecimento e de fase de execução. Na hora de executar, eu posso executar quaisquer das empresas do grupo HSBC, porque o artigo 2º, parágrafo 2º da CLT estabelece que a responsabilidade gerada para as empresas do agrupamento econômico é uma responsabilidade solidária, ok? Anotem aí para mim. O artigo 2º, parágrafo 2º da CLT, o artigo 2º, parágrafo 2º da CLT, em 1943, quando a CLT foi escrita, o artigo 2º, parágrafo 2º da CLT, em 1943, previu apenas o grupo por subordinação. Ponto, parágrafo, só a última linha. Porém, a Lei do Rural 5889 de 73, porém, a Lei do Rural 5889 de 73, 30 anos mais jovem, previu em seu artigo 3º, parágrafo 2º, previu em seu artigo 3º, parágrafo 2º, ambos os tipos de grupo. Ou seja, o grupo por coordenação e o grupo por subordinação. Você vai analisar dessa forma. Daqui a pouco você vai, na hora que acabar esse bloco, você vai parar e vai lá e vai olhar. Para agora, vai lá e olhe. Marque. O artigo 2º, parágrafo 2º fala do grupo por subordinação. O artigo 3º, parágrafo 2º da Lei 5889 de 73 fala de ambos os tipos de grupo, porque o parágrafo 2º do artigo 3º da Lei do Rural fala, ainda que mantida a sua autonomia. O que ele quer dizer quando ele diz ainda que mantido pela sua autonomia? É o grupo por coordenação, onde não existe uma controladora. Muito bem. Lá no caderno, anotem. Doutrina e jurisprudência majoritárias, defendem que em ambos os tipos de grupo a responsabilidade será solidária. E ainda que ambos os tipos de grupo se aplicam tanto ao âmbito urbano quanto ao âmbito rural. Gente, se a prova te perguntar qual o agrupamento econômico previsto na CLT, acho pouquíssimo provável que isso aconteça. Mas se a prova te perguntar qual o tipo de grupo econômico previsto na CLT, só esse aqui. Quem é que previu esse segundo tipo de grupo econômico? A Lei do Rural, 30 anos mais jovens que a CLT. Durante 30 anos, muita água rolou debaixo da ponte. Doutrina e jurisprudência majoritaríssimas defendem que ambos os tipos de grupo, muito embora a CLT faça menção apenas a esse tipo de grupo, que ambos os tipos de grupo se aplicam tanto ao âmbito urbano quanto ao âmbito rural. Ok? Então, bastante atenção na hora da prova. Muito cuidado.
Ok? Então o problema, a peça proposta ou as questões podem trazer essa informação para você, falando do agrupamento econômico. E você vai analisar diante de cada caso concreto. Cuidado! Se a prova trouxer um grupo econômico, se a prova trouxer uma terceirização, a gente vai falar disso daqui a pouquinho, você tem que colocar todas as empresas no polo passivo. Eu, se fosse você, na hora de montar lá a sua inicial, eu vou qualificar o reclamante. Vem propor a presente reclamação trabalhista pelo rito, tem que colocar o rito. Em face de, eu colocaria assim, linha por linha. Primeira reclamada, empresa alfa. Segunda reclamada, qualificaria com CNPJ número tal, sediada rua tal. Segunda reclamada, empresa delta. Terceira reclamada, empresa gama. E assim por diante. Eu descreveria cada uma das empresas componentes do agrupamento econômico para facilitar a sua vida. Coloca a primeira reclamada, segunda reclamada, terceira reclamada. O mesmo acontecerá quando a gente for falar de terceirização, onde eu colocaria primeira reclamada, segunda reclamada, para facilitar a vida do examinador. Você tem que fazer uma prova clara, uma prova didática, uma prova organizada. A sua peça tem que estar organizada. Primeiro ponto importantíssimo que eu quero tocar com vocês, tem inclusive uma questão dessa na sua apostila, que já foi cobrada pela FGV. Cuidado, a FGV ainda não cobrou grupo econômico em peça. A FGV já cobrou uma terceirização em peça e já cobrou grupo econômico em questão, mas ainda não cobrou grupo econômico em peça. Então cuidado, que a banca é a mesma. A partir dessa conclusão, você pode analisar que uma questão pode virar peça. Então essa apostila que você comprou, essa apostila que você tem que analisar folha a folha. Não deixe para, essa daqui eu não quero ler esse problema. Não, você tem que ler a apostila inteira. Vai passar Réveillon e Natal lendo para poder, no ano que vem, não estar com uma carteira azul no bolso, e sim com uma carteira vermelha, porque a metade da carteira já está dentro do seu bolso. Agora, quem vai decidir se ela vai acabar de entrar ou se ela vai sair é você. Então prestem bastante atenção. Já caiu na prova a súmula de número 129 do TST. Muito bem, eu vou te dar um exemplo prático. Lembra lá as 5 lojinhas que você e a sua mãe possuem? Esse grupo econômico seu e da sua mãe? Eu te pergunto, você pode contratar uma mesma gerente para tomar conta das 5 lojas? Pode. O Nel, eu contratei uma gerente, pago um salário muito bom a ela, e ela está dando conta, ela está controlando as 5 lojas para mim. Aí eu te faço a pergunta, foi a pergunta que a banca da prova te fez. Quantos vínculos empregatícios essa gerente terá? Um único vínculo. A súmula 129 fala que neste caso existirá um único vínculo empregatício desde que o empregado trabalhe para mais de uma empresa do mesmo grupo econômico na mesma jornada, na mesma carga horária. Cuidado! Nada impede que haja mais de um vínculo empregatício. O empregado pode ter a carteira assinada por 2 empregadores? Pode. Desde que seja numa carga horária compatível. Eu posso perfeitamente ter a carteira assinada na parte da manhã por um curso e na parte da noite por outro. Acompanhar ou não o raciocínio? Então, nada impede que o empregado tenha a carteira assinada por mais de um empregador. Nesse caso em específico, a súmula 129 fala na mesma jornada, na mesma carga horária. Então, preste atenção, aquela gerente que toma conta das 5 lojinhas do Boticário, na mesma jornada, na mesma carga horária, ela tem um único vínculo empregatício e não mais de um vínculo empregatício. Estamos juntos até aqui? Continue anotando lá no seu caderno para mim. Todo grupo econômico, ponto parágrafo, todo grupo econômico gera responsabilidade passiva solidária. Todo grupo econômico gera responsabilidade passiva solidária. Entre parênteses, débitos trabalhistas. Todas as empresas do grupo econômico, ainda que eu não tenha trabalhado para todas elas, é responsável passivamente pelo meu crédito trabalhista. Então, todas as empresas, componentes do grupo econômico, seja o grupo econômico por coordenação, seja o grupo econômico por subordinação, é solidariamente responsável pelo meu crédito trabalhista. Então, existe um débito trabalhista comum entre elas. Aquele exemplo que eu te falei, eu, Nel, sempre trabalhei para a HSBC Seguros, nunca trabalhei em nenhuma outra empresa do grupo HSBC. Entro com uma ação em face do HSBC Seguros. Na hora de executar, o HSBC Seguros não tem dinheiro para me pagar. O que vai acontecer nesse caso? Nesse caso, as outras empresas componentes do grupo HSBC pagarão o meu crédito. Cuidado, eu não preciso ter entrado com ação em face de todas as empresas do grupo HSBC. Eu posso ter entrado com ação apenas em face de uma das empresas do grupo HSBC. Na hora de executar,
eu posso incluir as demais empresas no polo passivo. Eu vou desenhar isso aqui para vocês daqui a pouquinho, mas guardem isso. Todo grupo econômico gera responsabilidade passiva solidária. O que significa responsabilidade passiva solidária? É a responsabilidade pelos débitos trabalhistas, ok? Muito bem. Ponto parágrafo. Alguns grupos econômicos geram, além de responsabilidade passiva, também responsabilidade ativa. O que ocorre, cuidado, o que ocorre quando um mesmo empregado, labora para mais de uma empresa do mesmo grupo econômico. O que ocorre quando um mesmo empregado labora para mais de uma empresa do mesmo grupo econômico, súmula 129 do TST, foi a questão que caiu na prova e está aí na sua apostila. Então prestem bastante atenção. Eu, Nel, sempre trabalhei no HSBC Seguros, nunca trabalhei em nenhuma outra empresa do grupo HSBC. Eu te pergunto, qual é o tipo de responsabilidade gerada pelo grupo HSBC para com o meu crédito trabalhista? Passiva, só passiva. Todo grupo econômico gera responsabilidade passiva. A responsabilidade ativa também pode ser gerada. Você e a sua mãe, nas lojinhas do Boticário. Agora vocês só tem 3 lojinhas do Boticário. Uma no Barra Shopping, uma no Rio Sul, outra no Tijuca Shopping. Shopping Tijuca. Muito bem, preste atenção. Vocês contrataram uma única gerente para gerir essas 3 lojas. Ok? Prestem atenção. Qual é o tipo de responsabilidade gerada neste caso? Além de passiva, passiva sempre é. Será também ativa. Por quê? Porque nós estamos dividindo o mesmo empregado para todas as empresas do grupo econômico. Ok? Então preste atenção, nem sempre eu divido o mesmo empregado nas empresas do grupo econômico. Eu posso ter, igual acontece nos Itaú, HSBC, Bradesco, os empregados fixos em cada empresa. O empregado da HSBC Seguros não trabalha ao mesmo tempo para a HSBC Bank, para a HSBC... Não. Ele só trabalha para aquela empresa, ok? Então, bastante cuidado com essa questão na hora da prova. Todo grupo econômico gera responsabilidade passiva. O grupo econômico pode gerar, além de passiva, também ativa. A ativa é encontrada quando o mesmo empregado presta serviço para mais de uma empresa do grupo econômico. Como eu colocaria esse título na sua prova? Do agrupamento econômico, tracinho, responsabilidade solidária. Um debaixo do outro, do agrupamento econômico, responsabilidade solidária. Artigo 2º, parágrafo 2º da CLT. O examinador não vai ler a sua prova. Com esse título, ele vai falar, fez gol, meio ponto. Meio ponto. Então, cuidado, coloque títulos indutivos. Vamos supor que seja um pedido de vínculo empregatício com um grupo econômico. Aí o primeiro título da sua inicial vai ser do reconhecimento do vínculo empregatício, do liame empregatício, da assinatura da CTPS, artigo 2º, artigo 3º e parágrafo, artigo 3º e 2º da CLT. É o primeiro título. Aí o segundo título, meu Deus, eu estou pedindo vínculo empregatício, só que tem mais de uma empresa, é grupo econômico. Aí eu vou colocar lá, do agrupamento econômico, responsabilidade solidária. Cuidado. Artigo 2º, parágrafo 2º. Cuidado. Se for grupo, eu não posso pedir 2, 3, 4 empresas para assinar a carteira de trabalho. Você vai ter que escolher uma para assinar. Naquele caso das lojinhas do Boticário, você escolhe uma das lojas para assinar. No caso do HSBC, vai ser, Nel, eu trabalhei no grupo HSBC durante 10 anos. Primeiro no HSBC Seguros, depois no HSBC Administrador. Aí você divide. No período que você vai pedir o vínculo, vamos supor que a carteira não tenha sido assinada, acho pouco provável. Mas você vai falar, de 2000 a 2005 eu quero vínculo com a HSBC Seguros. De 2005 a 2010 eu quero vínculo com a HSBC Administrador. Isso é possível? Claro que é possível. E durante todo o período, todo o grupo é responsável pelo débito trabalhista. Agora prestem bastante atenção. Sempre que uma súmula do TST é cancelada, significa que a matéria tratada nessa súmula está sendo rediscutida, está sendo tratada, ok? Está sendo ventilada, nós estamos mudando a ideia, a gente não pensa mais como a gente pensava antigamente.
A súmula 205 do TST, a súmula de número 205 do TST, foi cancelada em 2003. E por acaso vigora hoje o entendimento diametralmente oposto ao entendimento anterior. Cuidado, por que eu estou tentando ser bem clara? Nem sempre que uma súmula é cancelada significa que está vigorando o oposto. No caso da 205, você vai ler, muito embora ela esteja cancelada, o texto dela está lá, vigora o diametralmente oposto. Então acompanha aqui comigo. O processo, ele é composto de fase de conhecimento, o processo é composto de fase de conhecimento e fase de execução. Eu entrei com uma ação apenas em face do HSBC Seguros, que foi a empresa para a qual eu trabalhei. Antes do cancelamento da 205, se eu entrei com uma ação em face do HSBC Seguros, eu só poderia executar o HSBC Seguros. O que isso significa? Antes de 2003, até 2003, se eu quisesse cobrar de todo o grupo econômico, já na fase de conhecimento eu tinha que botar todo mundo no polo passivo. Hoje não. Hoje vigora essa regra aqui. Preste atenção. Eu entrei com uma ação em face do HSBC Seguros. Na execução, eu posso executar todo o grupo HSBC. Fechou? Na execução, eu vou poder executar quaisquer das empresas do grupo HSBC, ainda que eu tenha entrado com a ação apenas em face do HSBC Seguros. Então prestem atenção, volto a insistir. Todas as vezes que uma súmula é cancelada significa que está vigorando o oposto? Não, nem sempre. Mas no caso da 205, vigora o diametralmente oposto. Então prestem atenção, se não vem na peça, tem grande chance de vir uma questão, a questão relacionada ao agrupamento econômico, ao grupo econômico. A responsabilidade gerada por esse tipo de agrupamento é do tipo solidário. Responsabilidade essa que está descrita no artigo 2º, parágrafo 2º e na lei do rural, artigo 3º, parágrafo 2º. O artigo 2º, parágrafo 2º trata apenas do grupo por subordinação. A lei do rural mais jovem trata de ambos os tipos de grupo. O entendimento majoritaríssimo é que em ambos os tipos de grupo a responsabilidade é solidária, tanto no coordenação quanto subordinação, e que ambos os tipos de grupo se aplicam tanto ao âmbito urbano quanto ao âmbito rural, ok? Todo grupo econômico gera responsabilidade passiva, débitos trabalhistas, créditos trabalhistas do empregado, débitos do grupo, ok? Mas além de passiva, a responsabilidade do grupo econômico pode ser também ativa. Quando é que entra em cena a responsabilidade ativa do grupo econômico? A responsabilidade ativa do grupo econômico entra em cena quando o mesmo empregado é explorado por mais de uma empresa do mesmo grupo econômico, ok? Finalizamos aqui esse bloco, a gente volta no próximo bloco falando a respeito da terceirização. Eu volto já.